9 minutos. Saúde e comportamento. E segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a cegueira atinge cerca de 1.200.000 pessoas, 1.200.000 brasileiros. No entanto, aproximadamente 80% dos casos são evitáveis ou tratáveis. O Abril Marrom, mês de conscientização da população para a prevenção da cegueira, foi criado para alertar a sociedade para o diagnóstico e tratamento precoce de doenças que podem causar a cegueira. Eu converso agora com o oftalmologista, o Dr. Felipe Crozara. Dr. Felipe, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da rádio. Dr. Felipe, Abril Marrom, qual a importância, então, deste mês lembrarmos as pessoas dos perigos da cegueira? Igual mesmo você falou, o Brasil tem altos casos de paciente com cegueira, então esse mês vem para lembrar os pacientes e a população da importância de estar sempre acompanhando com o seu médico oftalmologista. A catarata chega a ser a principal causa de cegueira? Sim, é a principal causa de cegueira reversível. Nós temos dentro desses casos da cegueira, nós temos as que podem ser reversíveis e as irreversíveis. Então, a catarata é a principal no mundo de cegueira reversível. A catarata, o que ela vem a ser? Gostaria que o senhor explicasse para nós. A catarata nada mais é que a opacificação da lente natural que a gente tem dentro do olho, que é chamada de cristalino. Com o passar dos anos, essa lente vai se tornando cada dia mais opaca, e o paciente vai perdendo a visão, tendo sinais de embaçamento, diminuição da visão de cores, e essa lente, então, depois precisa ser substituída por uma lente artificial. E existe uma faixa etária que isso pode acontecer a catarata? É uma questão genética? O que o senhor pode falar para nós? Então, a catarata, as mais comuns são a catarata do idoso, relacionada realmente à idade. Acima de 50 a 60 anos é quando essa lente natural do olho ela começa a ter o envelhecimento, formando assim a catarata. Mas existem outras doenças que podem também predispor ao aparecimento da catarata mais precoce. E a mais comum no nosso meio é a diabetes. Assim como outras doenças, a catarata diagnosticada mais cedo, ela pode ser tratada e a possibilidade de cura é mais provável ou não? Sim, a catarata já quando detectada mais precocemente, a única solução para ela realmente é a cirurgia. Óculos, colírio não resolve, não interrompe o processo da catarata. Quando ela já surge e já está no estágio de prejudicar a visão do paciente, tem que ser realizada a fasectomia, que é a cirurgia para a retirada da catarata e o implante dessa lente no lugar. E sobre as lentes, há muita diferença do material nacional, do material importado? Como está isso hoje? Porque nós vemos algumas pessoas que reclamam do tipo de material utilizado nesta lente. O que o senhor pode falar para nós, doutor Felipe? Não, hoje as lentes, nós já temos lentes nacionais de boa qualidade, até mesmo as que são implantadas pelo SUS são de boa qualidade e permite depois, se o paciente não tiver nenhuma alteração no olho, permite uma boa visão. Então hoje as lentes nossas já são de boa qualidade, sim. E uma vez feita esta colocação da lente, essa cirurgia, ela tem duração limitada? Tem que ser trocada essa lente ou não? Não, quando a cirurgia é bem indicada e bem realizada, e a cirurgia é feita uma vez só, a lente é colocada e depois não precisa mais fazer uma nova cirurgia por causa da catarata. O senhor está falando agora que a catarata ela é reversível, mas qual é a causa da perda irreversível da visão, a causa mais comum? Sim, dentro das causas irreversíveis, nós temos a mais comum é o glaucoma, que popularmente é conhecida como o aumento da pressão nos olhos, né? Então, quando não controlado em estágios avançados, já é uma causa irreversível. A visão do que foi lesado não volta. E o que provoca o glaucoma? Então, tem fatores genéticos e fatores oculares também que podem fazer o aumento da pressão intraocular e essa pressão causa uma lesão no nervo óptico.
e quando esse nervo é lesado, as fibras do nervo não se recuperam. Mas hoje existe o tratamento e o controle com colírios ou, em casos mais avançados, até com cirurgia, para que essa visão não se perca totalmente. Então, por isso a importância do abril marrom, para as pessoas se conscientizarem e procurarem sempre um atendimento oftalmológico para investigarem o glaucoma. E quais são os sintomas, os principais primeiros sinais que a pessoa está desenvolvendo um glaucoma? De início, a doença pode ser assintomática. Assintomática quer dizer que o paciente muitas das vezes não se sente nada, não sente dor, não vai sentir uma perda de visão abrupta. O glaucoma é uma doença, então, assintomática e às vezes de curso lento. Quando surgem sintomas, o paciente já pode estar no estágio mais avançado. E esses sintomas podem ser um borramento e a perda já de algumas áreas do campo visual. E os tratamentos que o senhor já comentou aqui, temos ainda as opções que utilizam laser? Sim, em alguns casos específicos do glaucoma, principalmente o glaucoma de ângulo fechado, que é uma variedade do glaucoma, a utilização do laser para abrir algum canalzinho do olho ali especificamente para facilitar a drenagem desse líquido de dentro do olho. Mas aí já é casos específicos, mas existe uma possibilidade de laser sim no tratamento do glaucoma. Só que o mais comum para a gente são o uso de colírios. Colírios que fazem essa ação de diminuir a ação do glaucoma, é isso? Diminuir a pressão do olho, justamente. Ajuda tanto a diminuir a produção do líquido de dentro do olho, que aumenta a pressão, como ajudar esse líquido a se escoar para as veias. Existem até colírios que precisam ser mantidos em geladeira, né, doutor Felipe? Alguns tipos de colírios, sim. Eles precisam ser mantidos em refrigeração. Outra coisa que as pessoas acabam não tendo um cuidado, mas a diabetes, ela acaba com o ser humano, né, quando descuidado, e até afeta a visão? Sim, é outra doença que hoje em dia está muito importante e sendo muito estudada, que é a retinopatia diabética, que é a diabetes causando alterações no fundo do olho, na retina, né? E muitas dessas alterações também podem se tornar irreversíveis no futuro e numa doença avançada. Essa retinopatia diabética, ela provoca cegueira, é isso? Sim. Em geral, no começo, como o glaucoma, é uma doença assintomática. E com o passar e evolução do diabetes e o mau controle do diabetes, essas lesões podem atingir pontos centrais da visão e se tornarem irreversíveis, mesmo com um tratamento, deixando cicatrizes e até sequelas ali na visão. E doutor Felipe, temos visto, e até acompanho em casa, por exemplo, as crianças. Eu tenho um filho que a minha sogra, com mais de 85 anos, ela fala, não esfregue o olho, que isso faz mal para o olho. É verdade isso? Sim, esfregar ou apertar o olho sempre pode predispor a alguma lesão dentro do olho. Se o paciente tem na retina alguma lesãozinha, nesse caso lesão de um buraquinho que é assintomático, que pode se passar desapercebido por toda a vida, um trauma, como esfregar o olho mais forte ou coçar, pode predispor esse buraquinho a se soltar e descolar a retina. Pode ser uma complicação, sim. Isso, já que o senhor falou sobre esse descolamento de retina, há algo que acabe facilitando esse descolamento de retina? As pessoas que passam por cirurgias corretivas são mais propensas a ter esse descolamento de retina? Não, uma cirurgia bem indicada, tanto de catarata, de confecção, de grau, que é muito comum hoje em dia, sempre quando bem indicada, se faz um mapeamento de retina prévio, justamente para prevenir qualquer complicação relacionada ao descolamento de retina. E mais alguns cuidados que o senhor gostaria de deixar para os nossos ouvintes, para ter este cuidado com a visão? Então, justamente o Abril Marrom foi lançado para isso, para conscientizar que a população e sempre procurar o oftalmologista de confiança, para que anualmente se faça tanto a investigação do glaucoma e o mapeamento de retina. E pacientes diabéticos, sempre começar esse mapeamento de retina o mais rápido possível.
porque as alterações, quando já encontradas precocemente, já podem serem tratadas ou até prevenidas para complicações futuras. E neste cuidado do Abril Marrom, o senhor acredita que a nossa rede pública está capacitada para atender as pessoas adequadamente? A nossa rede pública, assim, no geral, sempre é um pouco deficitária, né? Mas se o paciente sempre se programar anualmente, eu acho que sim, temos a capacidade de atender a população. E esses cuidados, então, nós precisamos iniciar com qual idade? A idade desde o nascimento. O primeiro exame que é feito da parte oftalmológica já é o nascimento, que é o conhecido teste do olhinho. Então, o nosso primeiro exame é o teste do olhinho. Então, após sempre que nascemos, sempre que a criança nasce, é importante se realizar. E depois, durante a criança, adolescência e a fase adulta, sempre anualmente, se o exame for sempre normal. Outra questão importante sobre as crianças, que acabamos recebendo até informações, é quando a criança faz uma fotografia e aparece o fundo do olho com uma cor diferente, que é o indicativo de um câncer ocular. Isso está muito comum hoje aqui no Brasil? Essa que o pessoal conhece como o reflexo, né, da câmera fotográfica, não é nada mais que um teste do olhinho. O teste do olhinho nós fazemos quando a criança nasce e realmente é o reflexo da transparência dos meios e do reflexo vermelho da retina. Quando se vê alguma alteração desse reflexo da cor, pode-se indicar alguma doença sim na criança. Pode ser até uma catarata, que acontece em crianças, ou até um tumor no fundo do olho. Mas não é um tumor muito frequente na nossa população brasileira. Uma última pergunta que chegou aqui de uma ouvinte nossa, Ângela Junk. Ela pergunta sobre o transtorno do humor vítreo. O que vem ser isso? O humor vítreo ou gel vítreo é uma substância que nós temos no fundo do olho, na cavidade do fundo do olho, para manter a retina colada. E esse humor vítreo ou gel vítreo, com o passar dos anos, ele vai sofrendo um envelhecimento natural e vai se soltando do fundo do olho. E dentro dele se descolar, se desprender, pode haver algumas complicações. Mas isso é bem específico e tem que ser investigado justamente anualmente com o médico oftalmologista. Eu quero agradecer a participação na Rádio Justiça, hoje do oftalmologista Felipe Crozara, no quadro Saúde e Comportamento, falando sobre o Abril Marrom, um mês de conscientização da população para a prevenção da cegueira. Dr. Felipe, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Até uma próxima. Obrigado.